Olá pessoal, nesse vídeo vamos estudar o gráfico da função exponencial. Para isso, vamos esboçar os gráficos das seguintes funções: f de x igual a 3 elevado a x e g de x igual a 1/3 elevado a x. Sim, de propósito eu peguei as bases 3 e 1/3. Tá? Um número inverso do outro, ok? Vamos ver o que acontece. Vamos começar então com 3 elevado a x. Então, como fizemos na função afim, como fizemos na função quadrática, a gente pode atribuir valores para x e calcular os valores de y, tá? Se x for 2, y vai ser igual a 3 elevado a 2. Trocamos o x por 2. Isso dá 9. Ok? Se x for 2, y é 9. Se x for 1, y vai ser igual a 3 elevado a 1. Trocamos o x por 1. E 3 elevado a 1 é 3. Se x for 0, y igual a 3 elevado a 0. E qualquer número elevado a 0, com exceção do próprio zero, tá? 0 elevado a 0 é indeterminado. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Muito bem. Até aí, beleza? Alguma dúvida? Vamos então ver o que acontece quando x é menos 1. Y vai ser igual a 3 elevado a menos 1. Lembra o que acontece quando o expoente é negativo? Expoente negativo inverte a base. A base não é 3? Qual é o inverso de 3? Falei ainda agora. É 1/3. E aí o expoente, ao invés de menos 1, passa a ser 1 positivo. Então o sinal de menos serviu só para isso, para inverter a base. Tá? Bom, já podia ter colocado 1/3 elevado a 1 dá 1/3. Tá? Só queria deixar evidenciado que quando o expoente é negativo, inverte a base, tá? 3 sobre 1 ficou 1 sobre 3. E o sinal de menos do expoente sumiu. Beleza? Muito bem. Então, como ficaria quando x for menos 2? Y vai ser igual, a base é 3 elevado ao expoente menos 2. Ok? Só fizemos trocar o x por menos 2. E 3 elevado a menos 2, como eu acabei de explicar, o expoente negativo inverte a base. A base é 3. Qual é o inverso de 3? 1 sobre 3. E aí o expoente que era negativo passa a ficar positivo. E quanto é 1/3 ao quadrado? 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9. Beleza? Muito bem. Já vamos marcar esses pontos no plano cartesiano? Então, vamos lá. 2 e 9. X igual a 2. X igual a 2 é aqui. Vamos subir até a altura 9. X igual a 2, y igual a 9. Então, esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 2 e 9. Esse primeiro aqui, ó. Ok? Próximo. X igual a 1, y igual a 3. Então, é aqui, ó. X igual a 1, y igual a 3. Ok? Esse é o ponto de coordenadas 1 e 3. O próximo é x igual a 0, y igual a 1. X igual a 0, sobe até o y igual a 1, é aqui, ó. Beleza? E agora x igual a menos 1, y igual a 1/3. X igual a menos 1 é aqui, sobe até 1/3. O que seria 1/3 no gráfico?
é o 1 dividido em 3 partes. 1/3 é essa parte aqui, tá? A primeira acima do zero. Então, aqui ficaria o ponto. Menos 1 e 1/3. E pensando da mesma forma, se x for menos 2, y vai ser 1/9. Teríamos que dividir 1/3 em 3 partes iguais e pegar a primeira. Ok? Dá um zoom aqui, ó. Então, aqui seria 1/3 e aqui seria 1/9. Então, bem aqui, tá? Quase tocando o eixo X, mas não toca, tá bom? Bom, e agora ligando esses pontos, eu vou dar uma pausa para já fazer a ligação dos pontos de maneira mais caprichada, tá? Muito bem, olha aí como ficou a curva, o gráfico da função 3 elevado a x. Lembrando que aqui, ó, o gráfico não vai tocar o eixo x, tá? Se a gente desse mais valores aqui negativos, a ideia é que o gráfico ia sempre encostar ainda mais no eixo x, mas sem tocar, tá bom? Sempre ia ter um espaçozinho entre eles. Parece difícil, né, de compreender, assim, de acreditar nisso, mas numericamente é possível, tá? Bom, e aqui, na medida em que a gente desse mais valores para x, esse gráfico ele ia subir muito rápido. O próximo valor ali de y seria 3 elevado a 3, 27, lá em cima, tá? Muito bem. Se você entendeu direitinho, faz aí, preencha a tabela da função g, em que a base é 1/3, e dá uma pausa, né? E depois volta aqui para ver se você acertou. Já vou começar, tá? Vamos lá. Se x for 2, y vai ser igual a 1/3 elevado a 2. 1/3 elevado a 2, a gente já fez essa conta aqui, não foi? Ó? Dá 1/9. 1/3 elevado a 2 dá 1 sobre 9. 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9. Beleza? Muito bem. Agora, se x for 1, y vai ser igual a 1/3 elevado a 1. Ou seja, 1/3. Qualquer número elevado a 1 dá igual a ele mesmo. Se x for 0, y é igual a 1/3 elevado a 0. Isso dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Com exceção de 0, tá? 0 elevado a 0 é indeterminado. Pode dar qualquer número. Vocês vão ver mais sobre isso quando estiverem estudando cálculo diferencial integral na faculdade. Bom, se x for menos 1, o que acontece? Y vai ser igual a 1/3 elevado a menos 1. O expoente negativo faz o quê? Inverte a base. 1 sobre 3 vai ficar 3 sobre 1. Não precisa colocar o 1, tá? E o expoente que era menos 1 fica 1 positivo. Tá? Só fez trocar o sinal. 3 elevado a 1 dá 3. Ok? Dúvidas? E se x for menos 2? Faz aí, vê se acerta. Y é igual a 1/3 elevado a menos 2. Beleza? Expoente negativo faz o que com a base? Inverte a base. 1 sobre 3 fica 3 sobre 1. 3, né? Elevado a 2, que dá 9. Alguma dúvida nisso? Poste aí nos comentários. Vamos agora marcar esses pontos no plano cartesiano, tá? Vamos começar ali com 2 e 1/9. 2 e 1/9. Então, 2 é aqui, x igual a 2 é aqui, e 1/9, como a gente fez no gráfico anterior, é esse primeiro tracinho aqui, tá bom? Então, ó, é esse primeiro tracinho, bem baixinho aqui, esse ponto, mas sem tocar o eixo x, não é assim? Próximo, x igual a 1, y igual a 1/3. X é igual a 1 aqui,
1/3 é esse primeiro aqui, ó. Então, aqui. Beleza? Próximo. X igual a 0, y igual a 1. X igual a 0, y igual a 1 é esse mesmo ponto. A propósito, toda função exponencial, não só essas duas, todas, passam no ponto 0 e 1. Todas, sem exceção, tá? Por quê? Porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Ok? Próximo. Menos 1 e 3. Então, menos 1 e 3, ó, do menos 1, a gente vai subir até o 3. Ok? E, por último, menos 2 e 9. Ok? O último, menos 2 e 9. Do menos 2, vamos subir até 9. Beleza? Muito bem. De novo, vou dar uma pausazinha e ligar esses pontos, tá? Muito bem. Essa é a função f. E essa, ele continua para cá, a função g. E aqui do outro lado, continua se aproximando do eixo x sem tocar. Tá bom? Podemos observar que os gráficos dessas duas funções são simétricos em relação ao eixo y, né? É como se o eixo y fosse um espelho. A curva que tem de um lado tem do outro de maneira espelhada. Não é isso? Isso acontece porque as bases são inversas uma da outra. Tá bom? Muito bem, gente. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Se não tiver dúvidas, até a próxima aula.